Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre o dízimo. Se você ainda não ouviu as 3 primeiras partes, peço encarecidamente que você pause este vídeo e ouça as outras partes, porque aqui nós vamos fazer referências a conceitos que já foram estabelecidos nas partes anteriores. Bom, vamos recapitular uma coisa importante. Quando nós olhamos para a palavra maaser, que é traduzida na maioria das vezes como dízimo, nós observamos que na Bíblia hebraica ela não se refere a um mandamento, mas sim a uma unidade de medida. E essa unidade de medida era aplicada não a um, mas a 4 mandamentos diferentes, e também é verdade que ela nem sempre aparece vinculada a mandamentos. Por exemplo, Ezequiel 45:14, nós temos a porção prescrita de azeite medida pelo pote é de 1/10. Aqui a tradução optou pela palavra décimo ao invés de dízimo, mas é a mesma palavra no original. De um pote de cada tonel, o qual consiste de 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Ou seja, aqui nós estamos falando de unidade de medida e não de um mandamento de se dar 10% de qualquer coisa. Isso vai ser importante ao longo deste estudo para que nós nos recordemos que o fato da palavra dízimo aparecer num texto não implica cumprimento de mandamento. Há que se observar o contexto para ver se isso é verdade. E um dos exemplos mais curiosos que nós temos na Bíblia hebraica é justamente de uma cobrança de dízimo, de maaser, de 10%, que não é um mandamento religioso, e sim um imposto civil. Nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 8, onde quando Samuel adverte o povo acerca de ter um rei, ele diz o seguinte: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Das vossas sementes e das vossas vinhas tomará o dízimo e a Assor para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Tomará o dízimo e a Assor do vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Então observe, esse contexto aqui é um contexto negativo. Samuel está advertindo o povo sobre os perigos, o risco de se ter um rei, e ainda assim aqui nós temos justamente a cobrança do dízimo, 10% do maaser, não como uma conotação religiosa, mas sim como um imposto que seria colocado sobre o povo. Ou seja, mais um exemplo de que o fato da expressão 10% ou dízimo ou maaser no hebraico aparecer nas escrituras ou algo derivativo dessa palavra não implica necessariamente em uma obrigação religiosa. Dito isso, vamos olhar exemplos que frequentemente são citados em conexão com o dízimo e que são anteriores à lei mosaica. O primeiro caso que nós vamos ver hoje é o caso de Jacó. Nós temos então em Gênesis 28, de 20 a 22, o seguinte: e Jacó fez um voto, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Eterno me será por Senhor, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa do Senhor, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que nós percebemos aqui é que Jacó fez um voto. Voto, por definição, é uma promessa voluntária. E se é voluntário, não pode ser obrigatório. E se não é obrigatório, não pode ser mandamento. Não existe aqui mandamento, nem tampouco Jacó deixa instruções para os seus filhos ou os seus descendentes de se obrigarem pelo mesmo voto. Agora, observe como é que Jacó cumpria esse voto. Nós temos um exemplo disso em Gênesis 31:54, onde é dito: e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha.
No Oriente Médio Antigo, o costume dos sacrifícios era exatamente esse. Os sacrifícios eram parcialmente queimados e depois comidos em refeição festiva. Isso lembra muito aquele dízimo das solenidades das festividades bíblicas que era comido pelas próprias pessoas. Ou seja, em nenhum momento nós vemos Jacó entregando esses 10% a um sacerdote. Não, o caso mais provável aqui é que se siga exatamente esse exemplo da Bíblia, que era a cultura no Oriente Médio Antigo. Ele muito provavelmente fazia refeições festivas com a sua família, oferecendo parte também em sacrifício ao Criador. Era assim que se praticava na cultura na qual Jacó estava inserido. E com relação à questão voto, nós vamos ver só por desencargo de consciência como o voto nas Escrituras não implica em mandamento. Nós temos, por exemplo, em Números 30, de 3 a 5, quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Eterno ou obrigar-se por um compromisso, se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Eterno a livrará porque o seu pai a proibiu. Ou seja, se voto fosse sinônimo de mandamento, não seria possível a sua anulação. Ninguém poderia chegar lá e anular, por exemplo, um mandamento do dízimo da semente. Isso não existe. Então, só o fato de ser um voto já mostra que é algo voluntário. Vamos falar agora do caso mais conhecido anterior à lei mosaica e mais mal compreendido, que é o caso de Abraão. Primeiramente, para que a gente entenda a situação, o que aconteceu, nós precisamos do contexto. Muita gente não lê o contexto onde Abraão aparece relacionado ao dízimo. Vamos ver então o que diz Gênesis 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Belassar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, contra o rei de Belá, que é Zoar. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Muito importante atentar aqui para o que eu coloquei em negrito: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, ou seja, esses bens não eram de Abraão. Vamos ver então o resumo desse contexto. Houve uma guerra dos reis mesopotâmios contra os reis cananeus. Os agressores levaram Ló cativo e todos os bens dos derrotados. Abraão, que ainda se chamava Abrão naquela época, ouviu sobre isso, foi com seus homens, derrotou os agressores e recuperou os bens de todos. O contexto aqui são espólios de guerra. Novamente, não é renda, não é salário. E os bens recuperados não pertenciam a Abraão, mas sim aos derrotados. E mais uma vez, não há nada no contexto que indique que há um mandamento aqui. Foi um caso voluntário. Mas o caso ainda é mais grave porque existe uma falsificação grosseira na maioria das traduções das Escrituras. Veja o que diz Gênesis 14, do 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Elion, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Elion, criador dos céus e da terra, e bendito seja o Elion que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Muita gente está acostumada com essa tradução. Qual é o problema? O problema é que a palavra Abrão, nessa última frase aqui, não consta nos originais.
é um acréscimo feito pelos tradutores. Ele foi inserido para quê? Para inverter o entendimento de quem é que deu o dízimo. Observe como se escreve Avram, no hebraico bíblico. E observe como esse termo não aparece no original hebraico. Você não precisa nem mesmo conhecer o hebraico para observar que essa palavrinha aqui, que é o nome Abrão, não aparece na frase embaixo. E a frase embaixo se traduz da seguinte maneira: Waiten, e deu lo a ele, maaser, 1/10, mikol, de tudo. Ou seja, o original hebraico lê, e lhe deu 1/10 de tudo. A palavra Abrão não aparece. Ou seja, o texto verdadeiro é: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do El Elyon, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo El Elyon, criador dos céus e da terra, e bendito seja o El Elyon que entregou seus inimigos em suas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Perceba aqui, Melquisedeque trouxe, Melquisedeque abençoou, Melquisedeque disse e Melquisedeque deu. Não tem mudança do sujeito aqui. Ele trouxe pão, ele abençoou, ele disse e ele deu. Essa interpretação de que Abraão teria dado o dízimo a Melquisedeque, ela é bem posterior ao texto e ela começa a circular justamente na época em que os sacerdotes procuravam esse texto para poder tentar justificar algo que não existe. Mas se nós olharmos para o texto bíblico, para que nós pudéssemos concluir que de fato foi Abraão que deu 1/10 a Melquisedeque de tudo, nós teríamos aqui que ter a palavra Abrão. E sabendo disso, os tradutores o que fizeram? Falsificaram o texto bíblico, inseriram essa palavra que não aparece no hebraico. Eu convido você a não acreditar em mim, a pegar qualquer Bíblia em hebraico que você quiser e observar, olhar nesse ponto e ver se aparece a palavra Abrão. Você vai ver que não aparece. Trata-se de uma falsificação. Foi Melquisedeque quem deu a Abraão 1/10 de tudo. Mas por que Melquisedeque fez isso? Fica evidentemente a questão. E é muito simples, é só a gente atentar para o contexto. Foi o mesmo motivo do rei de Sodoma ter feito a seguinte declaração: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao eterno El Elyon, criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mandré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Observe aqui o que acontecia. Melquisedeque era um rei jebuseu. Os jebuseus estavam ali no bolo. Certamente Melquisedeque foi pilhado juntamente com os outros reis. E aí o que aconteceu? Abraão foi guerrear contra esses reis e recuperou os bens de todos. E então Melquisedeque ofereceu 10% desses bens para ficar com Abraão. O rei de Sodoma ainda queria ser mais generoso, ainda queria dizer: não, fique você com todos os bens e só me dê de volta as pessoas. Mas repare, o mais interessante aqui é que Abraão recusa todos esses presentes. A única coisa que Abraão aceita é justamente o quê? O pão e o vinho. Pão e vinho, na cultura semita, são simbólicos de quê? De uma refeição. Ou seja, Melquisedeque trouxe comida para os vencedores. Abraão aceitou a comida, se alimentou e recusou os bens que tanto ele quanto o rei de Sodoma ofereceram como uma espécie de recompensa a Abraão pelo fato de Abraão ter dado a eles o livramento. E isso era bastante comum na cultura do Oriente Médio Antigo. Abraão deu aos reis cananeus a vitória sobre os seus inimigos. O mínimo que se podia esperar era que Abraão fosse recompensado.
e não faria sentido algum Abraão entregar qualquer coisa a Melquisedeque, uma vez que o próprio Abraão não se utilizava de nenhum sacerdote para se relacionar com o Criador. Afinal de contas, Abraão oferecia os seus próprios sacrifícios, conforme é dito nas Escrituras mais adiante no livro de Gênesis. Em outras palavras, o contexto é espólio de guerra. Pelo texto original, é Melquisedeque e não Abraão quem deu 1/10 de tudo, mas vamos imaginar que, apesar de tudo isso, a gente pudesse interpretar que foi Abraão quem deu 10% de tudo. Ele poderia, por exemplo, ter dado 10% dos espólios daquilo que ele obteve e que não fazia parte dos bens dos derrotados, apesar da Bíblia nada falar sobre isso. Mas vamos imaginar que isso tenha acontecido. Ainda assim, não há nada no texto que indique que o ato não tenha sido voluntário. Portanto, não tem para onde correr. A ideia de dar dízimo de dinheiro, usando como premissa a Bíblia hebraica, é, na melhor das hipóteses, muita ignorância. E se um líder religioso é ignorante com relação às Escrituras, não serve para ser líder religioso. Na pior das hipóteses, a pessoa está ciente disso e pratica mesmo sabendo que isso não tem respaldo bíblico. Aí é um problema mais grave ainda, é um problema de caráter. Portanto, tenha muito cuidado com esse tipo de imposição. Resumindo o que nós vimos aqui hoje, cobrança de dízimo aparece na Bíblia até como imposto civil. Não necessariamente implica mandamento só pelo fato do termo aparecer nas Escrituras. Segundo, no caso de Jacó, trata-se de um voto voluntário e provavelmente foi comido em refeição festiva, conforme o costume do Oriente Médio Antigo. Terceiro, na história de Abraão, há uma falsificação nas traduções. É Melquisedeque, não Abraão, quem entrega os 10%. E, novamente, o contexto é outro. Espólios de guerra e uma ação totalmente voluntária. Não há mandamento em lugar nenhum. Não existe mandamento de dízimo de dinheiro, nem antes, nem depois da lei mosaica, nem em lugar algum da Bíblia hebraica. E com isso nós concluímos o nosso estudo. Lembrando, o nosso enfoque aqui é Bíblia hebraica, não textos de outras religiões. Espero que esse estudo tenha servido para que você pudesse tirar todas as suas dúvidas sobre a prática. Nós, evidentemente, aqui não cobramos dízimo, mas nós pedimos que você pratique o retorno. Se você foi abençoado por este estudo, ajude o nosso trabalho a prosseguir, a continuar. Faça uma contribuição voluntária através de uma das contas que aparecem aí no seu vídeo. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe e te guarde, e até o próximo episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples.